Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que cada uma dessas localidades, cada um dos irmãos e irmãs, ó Deus, receberão da parte do Senhor neste dia, ó Deus, poderosa revelação. Liberamos da parte do Teu Espírito Santo, ó Deus, uma fome intensa no coração de cada irmão, de cada irmã. Liberamos da parte do Senhor, ó Deus, poderoso compungimento de espírito. Liberamos da parte do Senhor poderosa contrição do Senhor, o quebrantamento genuíno do Senhor, renovando o nosso espírito, renovando a nossa alma. Ó Deus, declaramos, Senhor, que somos o Teu povo. Ó Deus, fazemos parte do Teu rebanho e somos Teus. Espírito Santo de Deus, nós ministramos nesse dia como sacerdotes diante de Ti. Ministramos na Tua presença e oramos, Espírito Santo, que cada um dos meus irmãos e irmãs sejam edificados, Pai. Oramos que haja clareza de entendimento, que haja espírito de revelação e de vida, meu Deus, e finalmente haja experiência com cada uma das verdades que nós vamos ministrar. Espírito Santo de Deus, oh, glorifica o Teu nome entre nós. Oramos, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui na Inglaterra, oramos pelos irmãos aqui na Espanha, oramos pelos irmãos aqui em Portugal, oramos pelos irmãos, ó Deus, aqui nos Estados Unidos, oramos pelos irmãos lá na Geórgia, oramos pelos irmãos aqui na Califórnia, oramos pelos irmãos que estão no Brasil, em cada estado, em cada cidade, cada um dos irmãos queridos que, ó Deus, que participam desse momento, ó Deus, nós oramos que haja revelação e vida, oramos que haja revelação e vida, oh, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, irmãos, tão precioso isso. Eu já sinto fluir do Espírito, sinto que o Senhor está fluindo, sei que as coisas estão acontecendo aí. Nós oramos essa semana intensamente que o Espírito Santo produzisse compungimento, contrição, quebrantamento, que essa santa percepção da presença de Deus envolva cada um de nós aí onde nós estamos. Estamos juntos e não é tempo nem espaço que nos separa. O Espírito de Deus está se movendo aí onde você está. E nós separamos nesses 3 momentos. O primeiro momento nós vamos falar sobre descobrir a presença de Deus. Vamos falar sobre descobrir a presença de Deus. Eu sei que para alguns isso é um assunto que já foi visitado, mas como igreja, construindo uma verdade, construindo um entendimento bíblico, é importante nós partirmos dos fundamentos, das coisas mais elementares. Até porque há vários irmãos novinhos na fé, irmãos e irmãs, que nunca se expuseram a essas verdades antes. Então, eu vou começar falando sobre descobrir a presença de Deus nesse primeiro bloco. No segundo bloco, que nós vamos ter juntos, nós vamos falar sobre desfrutar da presença e se encher da presença. E, finalmente, no último bloco, nós vamos falar sobre como sacerdotes que somos, liberando a presença de Deus. Vamos falar sobre esses 4 temas em 3 blocos. O primeiro momento é esse momento sobre descobrir a presença. E enquanto eu orava essa semana, Deus trouxe um encargo muito grande no meu coração sobre esse assunto, porque é o assunto mais fundamental. Não tem sentido nós começarmos nada falando de estrutura, falando de visão, falando de projetos, falando de alvos. Nós não queremos trabalhar nessa mentalidade de empresa. Então, a coisa mais básica é nós sermos do Senhor em primeiro lugar. E esse é o primeiro e o mais básico assunto, descobrir a presença de Deus.
E como igreja, nós desejamos descobrir essa presença e nos encher dessa presença e aprender a liberar essa presença. E o meu desejo é que cada um de vocês, cada um dos irmãos, você que me ouve aí por essa live, possa experimentar isso. Falávamos que isso precisa ser primeiro um entendimento claro, para que ele se torne uma revelação viva. E aquilo que se tornou revelação viva vai se tornar finalmente uma experiência definitiva. Então, nessa sequência, um entendimento claro que vai produzir ou vai permitir uma revelação viva e vai se tornar então uma experiência genuína, definitiva. Nós desejamos que nosso povo seja um povo da presença de Deus. E nesse primeiro momento, eu gostaria de compartilhar com você que a verdade mais elementar do Novo Testamento é que a divindade queria se unir a você. A divindade queria se unir a mim, queria se unir a você. Então, salvação não é só Deus perdoar os seus pecados e levar você para o céu. Salvação é esse desejo intenso de intimidade que a divindade tinha desde a eternidade. Então, essa fome de intimidade que a divindade tinha desde a eternidade foi que levou a divindade a criar você e criar a mim. E essa fome por intimidade é o que leva o Senhor a criar o homem à sua imagem, à sua semelhança e nos dotar da capacidade de ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento não pode ser à distância. Deus não desejava um relacionamento nos moldes das entidades pagãs do Velho Testamento, aqueles deuses de pedra ou deuses distantes, com servos que não conheciam a intimidade, o coração do seu Deus. Mas a intimidade do Senhor foi feita para cada um de nós. E você vai ver que durante a Bíblia inteira, o que está por trás do relacionamento não é lei, não é juízo, não são os estatutos de Deus, mas é um desejo ardente por intimidade, por comunhão. Então a divindade anela por comunhão com você. Este é um fato maravilhoso. E me lembro aqui agora do texto lá de João, quando Jesus vai procurar a mulher samaritana. Aquela mulher não tinha nada para oferecer para Jesus. E é interessante que toda a história ali transcorre em redor de água, de H2O. Mas ninguém bebe nenhum copo. Porque, na verdade, a água da qual o Senhor estava falando ali era intimidade. E no final da história toda, quando ela pergunta, né, quando Jesus diz para ela que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, essa é a satisfação que vai acontecer no coração daquela mulher. Mas ambos são satisfeitos. Deus é satisfeito, Jesus é satisfeito pela intimidade com ela e ela finalmente é satisfeita pela intimidade com Jesus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Jesus foi o 7º marido para aquela mulher. Ela estava com o 6º homem, casada. A Bíblia não fala que ela estava em relacionamento de adultério, ela era casada, ela se divorciou e casou 6 vezes. E Jesus então vem para ser o descanso, o último. E esse anelo da intimidade com Deus, de Deus, comigo e com você, é aquilo que o levou a nos constituir templos do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vós? Então Deus não se contentou em te redimir e me redimir. Deus desejava que nós nos tornássemos templos interiores. Nós nos tornamos a habitação desse Deus, desse Espírito, dessa divindade bendita. E a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse agora, fechasse seus olhos, voltasse para dentro do seu coração
e dissesse para o Senhor: obrigado porque o Senhor me fez templo, o Senhor me fez santuário. Pai, obrigado porque cada um de nós, de maneira miraculosa e maravilhosa, fomos feitos templos do Teu Espírito Santo. Obrigado porque nos tornamos residência, morada de Deus. Obrigado porque a divindade santa, o Senhor, habita e está dentro de nós. Glorificamos o Teu nome e oramos que essa palavra, Senhor, seja rema no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Mas a palavra mostra uma outra coisa, ainda mais profunda, entre a divindade e você. Estou com vontade de espirrar. Essa é a nossa liberdade na live, né? Podemos espirrar. Oh, coisa linda. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Que coisa tremenda isso! A Bíblia está dizendo que aquele que se uniu ao Senhor, então cada um de nós, essa verdade é para você que me ouve. Quando você se une ao Senhor, então aqui é uma individualidade, é você. Do outro lado é o Senhor, que é uma individualidade. A palavra individualidade fala de indivisível. São duas identidades. A Bíblia está dizendo que duas individualidades, portanto indivisíveis, elas se formam uma. Aqui em 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor se tornou ou é um espírito com Ele. Que coisa tremenda! A Bíblia está dizendo que nessa unidade nós fomos feitos um. Naquele ensino que a gente tem sobre comunhão no Espírito, a gente fala que nós fomos amalgamados com o Senhor. Você e eu fomos amalgamados na presença de Deus. Esse amálgama fala de duas identidades que se misturaram e se tornaram um terceiro ente. Nós fomos unidos à divindade. E a presença de Deus está misturada no seu espírito agora. E isso, querido, é fato, isso é uma verdade, é uma realidade espiritual. De modo que não tem como tirar Cristo de você e não tem mais como tirar você de Cristo. Você e o Senhor se tornaram um só espírito, diz a Bíblia. E eu quero perguntar algo para você, bem prático aqui. Você crê na palavra? Você é um crente na palavra? Se você é um crente na palavra, eu acabei de te dar 2 textos bíblicos que apontam para fatos definitivos. Esses 2 fatos definitivos. Primeiro, você é templo. Toma isso como fato. Segunda coisa, você se uniu ao Senhor e se tornou um espírito com Ele. Toma isso como fato. Isso aí não é um boato, não é uma ideia, não é uma doutrina do pastor Marcelo. Eu acabei de citar 2 textos bíblicos. Gostaria que você arrancasse agora das páginas da Bíblia essa verdade e aplicasse no seu coração. Que você se tornou um só espírito com o Espírito Santo. Portanto, quando você põe a sua mente no Espírito, quando você se volta para o seu coração, a primeira coisa que você encontra é o próprio Deus dentro de você. Oh, essa é uma verdade bendita demais. Espírito Santo de Deus. Oh, me acompanhe nisso, querido. Feche seus olhos mais uma vez e declara isso ao Senhor. Obrigado, porque o meu espírito se tornou um espírito com a tua presença. Pai, obrigado, porque o espírito de cada um de nós se tornou um só espírito com a presença do Senhor, com a presença da divindade. Obrigado, porque o Senhor está e o Senhor habita. E obrigado, porque o Senhor, ó Deus, se tornou um espírito com o meu espírito, com o espírito desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, nós tomamos, nós nos apropriamos, nós, ó Deus, tomamos as palavras da Escritura Sagrada como fato e como verdade. Obrigado, porque essa realidade ninguém pode mudar.
Ainda que nós sejamos, Senhor, ainda imaturos demais para ter a plenitude do entendimento da revelação disso. Ó Deus, nós declaramos que caminhamos para ter uma revelação plena. Caminhamos para ter um desfrute pleno, ó Deus, da realidade do Senhor habitando entre nós. Nós somos templos e nós fomos unidos ao Senhor no Espírito. Glória a Deus. E a terceira coisa que eu quero ainda compartilhar nesse entendimento é que você se tornou morada. Por que falar dessas coisas são importantes? Porque você passa por muitos momentos de pressão durante o dia, durante a semana. E a nossa comunhão com Deus, muitas vezes por causa da nossa alma difusa, da nossa alma atribulada, das nossas emoções que sobem, que flutuam, nós temos a sensação de perder a consciência da presença de Deus. E principalmente quando você comete algum erro, quando você comete algum pecado, quando você sente que falhou, que pecou, imediatamente, por conta da consciência, por conta certamente da acusação do diabo, nós perdemos a percepção, a sensação de que nós temos essa presença dentro de nós. Mas eu quero te falar, você não é um hotel de Deus, você é morada de Deus. E morada fala de residência permanente. Eu e você nos tornamos residência, morada permanente. E há verdades da Escritura que seguem essa linha. Por exemplo, a verdade sobre imposição de mãos. Impõe as mãos para transferir algo. Mas transferir algo que não é seu, é algo que vem de dentro do seu espírito. Quando nós impomos as mãos, nós estamos dizendo que transferimos algo daquilo que reside em nós, que é o próprio Deus. Em outro lugar, a Bíblia diz também que nós somos corpo de Cristo. Para que serve corpo? Corpo serve para expressão. Expressar o quê? Expressar o que está dentro. Expressar aquilo que reside, que mora dentro de nós. Quando Paulo perseguia os crentes e ele cai lá na estrada de Damasco, diante da visão de Cristo, o Senhor Jesus diz para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Paulo podia dizer: eu não estou perseguindo o Senhor, eu persigo os crentes, persigo os cristãos. Mas interessante, Jesus falou para Paulo: porque me persegues. E esse perseguir significa que Cristo e os crentes perseguidos eram um só ser. Jesus estava dizendo: você persegue a mim ao perseguir os meus. Por causa dessa unidade que nós temos, você e Cristo são um só ser, ou melhor, são um só Espírito, diz a Escritura Sagrada. E a Bíblia diz também que nós nos tornamos morada definitiva do Senhor. E eu quero te contar uma experiência que eu tive. Muitos anos atrás nós íamos ministrar as matérias, os assuntos que depois se tornariam curso de maturidade no Espírito. Isso foi ainda 92, 93, acho que foi 92. Nós estávamos ministrando para jovens, era uma grande conferência de jovens, mais ou menos uns 700 jovens ali. E nós íamos ministrar, eu acordei bem cedinho e durante muitos anos eu orava, né, nessa fome pela glória, nessa fome pela presença de Deus. E eu orava e pedia pela presença do Senhor. Mas uma coisa me deixava intrigado. Por que às vezes a presença de Deus fluía tanto e outras vezes a presença de Deus não fluía? Em jejuns, em reuniões de oração, em vigílias. Eu ficava imaginando por que às vezes flui muito, às vezes não flui nada. E
nessa manhã eu acordei cedo, naquela ocasião, e eu buscava o Senhor, e de repente o Espírito Santo me surpreendeu naquele momento que eu preparava a palavra que eu daria naquela manhã. Isso foi bem cedinho, e o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele falava comigo: Marcelo, eu não posso estar mais perto de você do que eu já estou, porque eu não estou com você, eu estou dentro de você. E eu comecei a chorar, chorava muito ali na presença de Deus. E eu falei: Senhor, quer dizer que todos aqueles anos que eu achava que o Senhor estava longe, o Senhor estava tão perto, que não podia estar comigo, mas o Senhor estava dentro de mim? Aí o Espírito de Deus falava: sim, todos aqueles anos que você não tinha consciência ou revelação de que eu era esse Deus residente interior, morada, ou habitando dentro da minha morada, eu estava lá. E eu perguntava: Senhor, quer dizer que todos aqueles momentos que eu sentia que o Senhor estava distante, o Senhor estava na verdade dentro de mim? O Espírito Santo disse: sim, eu estava dentro de você. Irmãos, isso mudou a minha vida. A revelação de que eu era morada e que Deus não podia estar mais perto de mim do que Ele estava, porque Ele estava dentro de mim. Isso mudou minha vida, mudou a maneira de eu orar, mudou a maneira de eu me relacionar com Deus e mais, mudou a consciência da presença de Deus. E aqui eu gostaria de fazer algo junto com você aí. Se Ele diz que mora dentro de você, eu só tenho uma alternativa como crente: crer e aceitar isso como verdade. Não há possibilidade de eu duvidar disso, porque a mesma fé que eu tenho para a salvação, ou a mesma atitude que eu tive de crer que Ele perdoou os meus pecados e me redimiu, é essa fé simples que eu devo ter para aceitar esse fato, que Ele habita dentro de mim. Eu gostaria que agora você fechasse seus olhos e se voltasse para dentro do seu espírito. E dependendo de onde você está nesse planeta, você conversasse um pouco com Deus e falasse para Ele: bom dia, Espírito Santo. Oh, aleluia. Mateus, traz a sua cadeira mais para perto aqui, meu filho, e até para o som do violão aparecer mais audível. Eu gostaria que você tirasse alguns momentos agora para ministrar ao Senhor, voltando-se para o seu espírito. Simplesmente o ame. Ele habita dentro de você. Ele mora dentro de você. Você foi escolhido, escolhida para ser morada de Deus. E a palavra diz que você se tornou um só espírito com o Espírito Santo. Obrigado porque isso é pura graça, Senhor. Obrigado porque isso é graça líquida. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor operou uma obra que seria impossível ser operada por nós. Obrigado, divindade santa, porque o Senhor tem tanta fome de comunhão e de intimidade conosco, que o Senhor escolheu nos fazer templos, o Senhor nos escolheu, ó Deus, para sermos um só espírito, para nos tornarmos morada do Senhor. Obrigado porque o Senhor não pode estar mais perto do que o Senhor está. O Senhor não está conosco, o Senhor está dentro de nós. Querido irmão, querida irmã, aí onde você está, abra sua boca agora. Vamos fazer isso de maneira melhor. Fique de pé onde você está. Fique de pé aí onde você está e fale com o Senhor. Fale com Deus agora, fluindo no seu próprio coração, na presença de Deus. Oh, Espírito Santo, abra sua boca, volte-se para dentro, encontre essa presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
presença de Deus, maravilhoso, maravilhoso, oh Jesus, ele dava senteriadre alamachei, Andre cantro show. Aleluia, aleluia. Ao voltar-se para Deus, ao voltar-se para o seu Espírito, a presença mais direta que você vai perceber é a presença do Senhor. Oh, presença santa, eu oro que o Senhor, ó Deus, esteja nesse momento trazendo revelação para cada um dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor está tão perto. Ó Deus, no nível que o Senhor não pode estar mais perto. Obrigado por essa residência santa. Obrigado porque o Senhor habita. Obrigado porque podemos desfrutar do Senhor. Irmãos, isso funciona de uma maneira tão simples. É uma questão só de colocar sua atenção no seu espírito. Tão simples quanto isso que eu estou fazendo aqui agora, nessa live diante de você. Colocar o coração, voltar-se para o coração, voltar-se para o seu espírito. E ao fazer isso agora, primeira coisa, eu encontro a presença de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado pelo testemunho da presença do Senhor habitando dentro de mim. Obrigado pelo testemunho dessa presença viva, morando e habitando dentro de mim. Queridos irmãos, você não tem talvez o entendimento da grandeza desse princípio. Abriu-se um portal. Essa comunhão com você é um portal. E não há limite mais para esse nível de comunhão e de relacionamento. Não há limite mais para esse nível de relacionamento com a intimidade da divindade. Ou, por isso, aquele livro da Madame Jeanne Guyon, o título é totalmente totalmente apropriado, experimentando as profundezas de Jesus Cristo. Você pode desfrutar das profundezas e não há mais limite. O pecado não é mais limite porque você foi perdoado, redimido. Nenhum bloqueio do diabo pode quebrar essa comunhão mais. Nenhum tipo de distância, porque a divindade chegou a fazer você como templo. E a Bíblia diz: nada, nenhuma criatura, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E o em significa dentro. Oh, eu quero te falar, Cristo está dentro de você agora. Que coisa maravilhosa. Essa é uma herança. Interessante que no Velho Testamento a Bíblia fala da herança de Abraão, da herança de Isaac, de Jacó. Lá em Gálatas a palavra mostra que a herança que os gentios receberam é o Espírito. É o Espírito. Ou a herança não é prosperidade financeira. Isso pode vir como consequência. A herança não é bênção material, isso vem como consequência. A herança não é um ministério frutífero, isso vem como consequência. Ou a herança é o Espírito. A herança é o Espírito. Essa é a minha herança. Ou ninguém tira essa minha herança. Ninguém tira a sua herança. A herança é o Espírito. Ou a divindade bendita que habita, reside, mora, foi misturada e amalgamada a você. Ô Espírito Santo. E aí, como é que nós podemos desfrutar dessa comunhão de maneira mais perene? A Bíblia nos dá ferramentas, nos dá algumas ferramentas. Uma das ferramentas é o orar em línguas.
Quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, diz a Bíblia no Novo Testamento. Por quê? Porque naturalmente a nossa mente ela é muito difusa, ela está num lugar, depois está em outro. Você lembra de algo que precisa fazer e nisso tentando voltar-se para dentro, voltar-se para o seu espírito. Muitas vezes a sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções estão turbados, às vezes está aqui, está acolá. E ao falar em línguas, a Bíblia te dá um trilho para você disciplinar a sua alma. A sua alma então vai aprender a seguir o Espírito. A sua alma vai aprender a seguir o seu Espírito. E eu me lembro também que quando eu aprendi essa verdade, qualquer coisa tirava a minha concentração ou tirava o foco na pessoa e na presença de Deus. Eu aprendi então a orar em línguas para disciplinar minha alma. E ao orar em línguas, você coloca a sua atenção no Espírito Santo que habita em você e você começa a ministrar em línguas. Vamos fazer isso. Aí onde você está. Mesmo assentados, se alguém está de pé, também fique de pé, fique à vontade. Mas simplesmente orando em línguas, vá ministrando ao Senhor. Malachentri alaboqueiri andri alabas. Derimitai triandri andri oxandri alamas. Ere palaboqueiri pitandri clantri orabarachei. Redar alabasterium decantri alabashuri miandri alamas. Nerimi cantri ondrias sererecai. Oh, reridander alabo. Renatentetore michei, ai scendorai chattiar antrio, andereda dai boretai, iribicoi andrianamo, era la mas tonderi andria la mas, o relascei, rendara la masteri andria la mas. Aleluia, 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 aleluia. Oh, você percebe a presença de Deus aquecendo seu coração. Você percebe a presença de Deus fluindo no seu espírito. Oh, não estou vendo cada uma das localidades, mas a minha percepção é que há irmãos em lágrimas nesse momento. Há irmãs em lágrimas nesse momento. Há irmãos compungidos, contritos. Oh, percebo no meu espírito que há quebrantamento da parte do Senhor fluindo em cada um desses lugares. Porque você descobriu a presença. Porque você percebeu a presença. Porque essa presença está aí. Recebo aqui vários irmãos, o Marco Aurélio, glória a Deus pela sua vida, pastor, por aquilo que está acontecendo, os irmãos falando aqui, pode compartilhar conosco, nós vamos ter momento apropriado para isso. Começou as mensagens. Os irmãos compartilhando aqui, vários irmãos compartilhando, mas flua, simplesmente flua. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Oh, você descobriu a presença. Você descobriu a presença. Só flui, só flui, só flui, só flui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Ele é seu.
Jesus é seu, minha irmã. Jesus é seu, meu irmão. Oh, o Espírito Santo é seu, minha irmã. O Espírito Santo é seu, minha irmã. A presença de Deus é sua, te pertence. Oh, a presença de Deus é sua. A presença de Deus é sua. Aralabashuri André Alabasteri. Relabashuri André Alabasteri. Re Palamasteri André Alabasteri. Aleluia. Estamos falando nesse momento sobre disciplinar a nossa mente, disciplinar a nossa alma, as nossas emoções, para que ela não se distraia e finalmente ela seja disciplinada, focada na presença de Deus. Isso é um aprendizado. E eu me lembro também que à medida que eu fui praticando essas coisas, a minha alma, a minha mente, os meus pensamentos foram ficando cada vez mais focados nessa presença de Deus interior. E aí eu não precisava nem fechar os olhos mais. Muitas vezes, eu me lembro uma ocasião que eu ia encontrar-me com um discípulo lá em São Paulo e nós tínhamos marcado no final da tarde e me lembro, era o pastor Adilson. E no final da tarde fui para o metrô Jabaquara e havia literalmente milhares e milhares e milhares de pessoas entrando e saindo da estação do metrô. E aí, enquanto eu aguardava o Adilson, eu comecei então a orar e a ministrar ao Senhor, voltado para o meu espírito. Irmãos, eu pude perceber tanta presença de Deus no meio de milhares de pessoas passando por mim todo momento e aquela agitação exterior. Deixa eu te falar, à medida que você aprende essas verdades tão simples, nada mais bloqueia a sua comunhão com a presença de Deus. Você pode estar de olhos abertos, você pode estar passando por um dia mau, você pode estar passando por momentos de tribulação, você pode estar atarefado no seu trabalho, você pode estar no meio de milhares de pessoas, nada mais vai tirar essa comunhão que você tem, porque ela é firme, ela é consistente dentro do seu espírito. Eu passei a ter esse tipo de experiência. Era uma questão simplesmente de pôr atenção no meu espírito. Imediatamente eu percebi a presença de Deus. Imediatamente eu sentia a presença de Deus. Eu percebia o fluir do Senhor. Sabe, isso é seu, essa herança é sua. Foi Deus que fez essa obra de se tornar morada ou de se tornar pessoa residente em você e no seu espírito. Mas falando sobre disciplinar a alma, há uma outra ferramenta da Escritura, ou uma outra ferramenta que a Bíblia nos dá, que é a Escritura. Você pode pegar qualquer porção, a Escritura é inspirada. Você pode pegar, por exemplo, vamos pegar um texto bem conhecido aqui, Salmo 91. Você pode orar a Escritura. Por que orar a Escritura é uma ferramenta tão apropriada para você disciplinar a sua alma? Porque ao invés da sua alma criar orações, ao invés da sua própria mente formular frases, você vai ficar retido, preso ao texto da Escritura. E à medida que você faz isso voltado para dentro e vai aquecendo seu coração. E você pode fazer como eu faço aqui agora, Salmo 91, a partir do verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aleluia. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, Deus meu, Deus meu em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aleluia.
cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Eu estou lendo aqui, diante de você nessa live, mas no meu espírito eu estou voltado para dentro. Eu posso perceber o fluir do Espírito Santo no meu espírito, o aquecer do Espírito Santo no meu espírito, porque a minha atenção está completamente voltada para dentro. A minha atenção não está aqui no Mateus tocando, não está na minha esposa orando aqui, não está em você vendo a live, não está no equipamento. O meu coração, a minha atenção está voltada restritamente para aquilo que a Escritura fala. E aí, ao fazer isso, o meu espírito flui. E aqui, esse fluir de Deus é a chave para todas essas coisas que nós estamos compartilhando com você. Querido irmão, vou te falar, essa é a porta de uma espiritualidade genuína. O portal para essa espiritualidade genuína é você aprender a fluir no seu espírito. Flui no seu espírito adorando o Senhor. Flui no seu espírito no discipulado. Flui no seu espírito aconselhando. Flui no seu espírito tendo comunhão com os irmãos. Flui no seu espírito. Ou a cada momento do dia, cultiva tempo. Ao gastar tempo orando a palavra, lendo a palavra, flui no seu espírito. Esse fluir do seu espírito nada mais é do que essa percepção da presença residente e interior dentro de você. E avançando, nós podemos perguntar, pastor, mas como que nós nos achegamos a Ele? Primeiro princípio, pela fé. Tão simples quanto isso. Ele diz que mora dentro de você, então pronto. Ele mora e Ele está dentro de você neste exato momento, aí onde você está. Então a primeira coisa é chegar-se a Ele pela fé. Toda a vida cristã flui por fé. O Novo Testamento é pela fé. As bases espirituais, os princípios espirituais são pela fé. A vida cristã é pela fé. Você foi redimido pela fé. Você foi perdoado pela fé. E agora não seria diferente também. O nosso relacionamento com Ele é todo pela fé. Então, se Ele diz que está, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita dentro de mim. Oh, presença divina, santa e maravilhosa. O Senhor habita dentro de mim. Presença de Deus, santa e maravilhosa. Mas além de vir pela fé, há um outro princípio. Venha a Ele com o seu coração. Você sabe quando você está falando do coração para alguém e quando você está falando da boca para fora. Quando você, por exemplo, no Dia das Mães, chega para sua mãe e diz, mãe, eu te amo. Você é tão preciosa para mim. Você sabe quando você fala com o coração. Da mesma forma, quando você ora, você sabe quando você ora com o coração. E agora, então, não é diferente. É você chegar-se para o Senhor com o coração, voltado para o seu espírito, voltado-se para dentro. E você vai dizer para Ele, oh, Jesus, eu te amo tanto. Oh, Jesus, eu te amo tanto. Fala para Ele isso agora. Venha a Ele por fé e venha a Ele com o coração. Fala para Ele. Fala para esse Espírito residente. Espírito Santo, eu te amo. Oh, eu amo tanto, Senhor. Eu amo a Tua vida, eu amo o Teu fluir, eu amo a Tua presença. O pardal encontrou casa. Oh, andorinha, ninho para si. Mas eu encontrei o Teu altar. Encontrei o Teu altar e o Teu altar é dentro de mim. Abra sua boca agora, por alguns instantes, vindo a Ele com o coração, vindo a Ele com o coração. Abra sua boca. Se você quiser ficar de pé, aliás, eu peço a você que fique de pé. Essa primeira porção sobre descobrir a presença. Se você já descobriu essa presença,
se essas verdades já são verdades reveladas no seu coração, que isso se torne então agora mais do que uma verdade revelada, se torne uma experiência definitiva. Para onde você for, seja qualquer momento do dia. Eu me lembro, numa ocasião, havia uma feira livre de verduras, na frente do prédio da igreja. E um grupo de irmãs ia sair para fazer uma visita na Kombi que a igreja tinha. E ali mesmo, na feira livre, a Kombi estacionada, cheia de irmãs, uma delas pediu: pastor, ora comigo, ora conosco para essa visita. Eu falei: uau, aqui na feira livre, todo mundo passando com tomate, com milho, com verduras. E eu falei: é mesmo, né? A presença de Deus está aqui agora. Eu me voltei para o meu espírito, coloquei o meu rosto ali dentro daquela janela da Kombi e orei com aquelas irmãs. Apesar de todo aquele tumulto externo. Então essa revelação de Deus residente precisa se tornar uma experiência definitiva. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Nós vamos ter um tempo ministrando ao Senhor. Os irmãos compartilham. E vejo aqui o pastor Zé Carlos com os irmãos. Vejo aqui outros irmãos também compartilhando. O Alexandre, lá da Praia Grande, em São Paulo. Em Porto Alegre, os irmãos compartilhando. Aqui nos Estados Unidos. E em Santa Catarina também alguns irmãos. Aqui pastor Anderson compartilhando também, os irmãos participando aqui. Coisa maravilhosa. Deus tem fluído. Isso é algo lindo. Irmãos ali em Brasília, irmãos em vários lugares compartilhando. Nesse momento, vamos todos ficar de pé. Aí onde você está. Vamos, enquanto o Mateus ministra aqui com o violão, nós vamos simplesmente fluir em Deus. Fala para Deus. Se você está fluindo e percebendo o impacto poderoso dessa realidade espiritual, simplesmente venha ao seu Senhor com o coração e venha com todo o seu ser para a presença de Deus. Vamos fazer isso agora, durante uns bons momentos. Vamos fazer isso, praticar essa verdade espiritual. Vamos praticar essa verdade espiritual. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Descobrimos a Tua presença, descobrimos o endereço de Deus, descobrimos o endereço de Deus, descobrimos a presença. Simplesmente volte-se para o Senhor, abra sua boca, deixe o seu espírito fluir, sinta a presença de Deus. Perceba a presença de Deus. Flua.
Sinta a presença de Deus. Simplesmente ame o Senhor nesse momento. Declara o seu amor pelo Senhor nesse momento. Senhor, eu libero espírito de revelação e de vida sobre cada um dos meus irmãos. Libero espírito de revelação e de vida nessas verdades sobre cada um dos meus irmãos que participam desse jejum, que estão, ó Deus, fluindo, ó Deus, nesse momento. Libero espírito de vida. Oh, libero, meu Pai, experiência nessas verdades. Libero experiência nessas verdades. Oh, vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar tua presença, vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem deixa fluir, meu irmão. Deixa fluir, minha irmã. Você encontrou a presença. Você encontrou a presença. Você encontrou a divindade maravilhosa que anela por intimidade e comunhão com você. Oh, na verdade, foi a divindade que te encontrou. Foi a divindade que criou esse caminho de comunhão. Foi a divindade que te fez vaso. Vaso não para decoração, mas vaso para conter Deus. Você foi feito vaso para conter Deus. Deus é o seu conteúdo interior no seu espírito. Presença de Deus é o conteúdo dentro do seu espírito. Você o encontrou. Oh, e na verdade, você foi encontrado. Você foi encontrada por Ele, minha irmã. Você foi encontrado por Ele, meu irmão. Deixa fluir a presença de Deus. Deixa fluir, deixa fluir. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Oh, vai às profundezas de Deus. Vai às profundezas de Deus. Flua, 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 flua. Espírito, Espírito Santo. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tua presença. Aleluia, Jesus.
somos cobertos por Ti, Espírito. Foi o Senhor que nos levou, ó Deus, a essa experiência. Oh, foi o Senhor que nos levou a essa experiência. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Re labaxeri andre alabasterium declama na cara lamas. Eu gostaria de sugerir nesse momento que os pastores, os líderes de grupos, os líderes das igrejas, nas casas, que os irmãos todos aí continuem nesse fluir. Nós tínhamos programado 1h30 de ministração intercalado, como nós estamos fazendo aqui, com oração e prática dessas verdades. Eu gostaria de sugerir agora que você continue por mais 1 hora, deixa Deus fluir. Você pode orar um por um com imposição de mãos, nós podemos orar uns com os outros, mas respeita o que o Espírito Santo está fazendo. Se tem alguém profundamente tocado, quebrantado, adorando, ministrando ao Senhor, deixa essa pessoa ter o seu tempo pessoal, individual diante de Deus. Mas que a partir de agora os irmãos possam tomar a liderança e nós vamos desconectar a live para que você possa ter esse tempo aí pessoal. Deixa as pessoas falar em línguas, deixa as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, mas vamos tocar, vamos fluir nessa presença. Esse primeiro bloco, descobrindo a presença, eu creio, eu tenho testificar no meu espírito que há profunda experiência no coração de cada um dos irmãos. Eu tenho testificar no meu espírito que as coisas estão acontecendo aí de maneira poderosa em cada uma dessas localidades, que Deus possa continuar fluindo. Nós vamos então, como eu falei, desconectar para que você tenha tempo aí com seus irmãos e irmãs e vamos durante mais aí 1 hora, 1h30, deixa o Espírito fluir até o intervalo. E peço que os líderes estejam em contato comigo pelo WhatsApp para a gente poder interagindo e podem trazer testemunhos também para que a gente possa compartilhar. E nós vamos continuar orando aqui também. Da mesma forma, você continue orando aí onde você está. Meu afetuoso abraço. Nos vemos daqui mais um bocadinho.